Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Lemesar Maçom. Meu nome é Vinícius Anaya. Nessa série, nesse vídeo, irei dar continuidade ainda à série de pranchas maçônicas. Aqui eu sou o Michel de Nostradamus e espero que vocês possam aproveitar mais essa prancha. Na verdade, foi a última prancha que eu fiz em grau de mestre, como já expliquei no vídeo anterior o porquê. E eu irei dar a leitura, ou irei ler a leitura na íntegra para vocês, como se eu estivesse em loja, excepto não irei estar na postura de loja. Sendo assim, sem mais demora, vamos à leitura da tábua traçada. A glória do soberano arquiteto de todos os mundos, em nome da maçonaria universal e sob os auspícios da grande loja simbólica de Portugal, do rito antigo e primitivo Mestre Misaim, respeitável loja Fênix, número 207, a Oriente do Eiras, venerável mestre, respeitáveis mestres, meus queridos irmãos em todos os vossos graus e qualidades. Tema: o porquê dos símbolos na maçonaria. Nota, antes de mais, como sempre, não vos falo, mas sim partilho os meus pensamentos na esperança de os aperfeiçoar, para que no futuro possam ser úteis à humanidade. Devido à ignorância do homem, por vezes a verdade deve andar oculta aos seus olhos. Aqui faltou, né? Oculta aos seus olhos. Distinguir símbolo de signo vai depender se o que vemos como signo tem a intenção de o ser e se podemos atribuir outro significado, seja a um objeto, ideia, frase ou pura e simplesmente nos elementos da natureza. O símbolo é um elemento de comunicação que pretende transmitir uma ideia de forma oculta aos olhos daqueles que não conhecem a interpretação dada, podendo, no entanto, circular sem atribuir grande importância. Um símbolo sem atribuição de significado entre dois ou mais indivíduos, ou como meio de transmissão de uma ideia, não passaria de um signo, ato normal para identificação de padrões e atribuição de significado, que é feita constantemente em nosso cérebro, criando imagens ou mesmo fáceis, dependendo do nosso estado mental, sendo verdade que a mesma imagem pode receber inúmeras formas atribuídas por nós próprios. Se essas imagens não lhe atribuímos um meio de comunicação, todas essas formas que possamos ver no mesmo desenho não passarão de signo. Aqui eu quero fazer uma pequena adenda, que é importante. Eu, nessa altura, confesso que ainda não tinha compreendido, mas quando desenhei essa prancha, eu comecei a me fazer muitas perguntas do porquê do signo, por que tínhamos essa diferença, e por que os signos eram, de facto, mencionados muitas vezes nos rituais mágicos. E o que eu posso vos dizer é que, de facto, a simbologia ela vem para ensinar, ela vem para transmitir a ideia, o símbolo. Já o signo é usado definitivamente para evocação. Geralmente os signos são atribuídos por forças espirituais, são dados para determinado indivíduo, essas forças espirituais, mas esse signo ele só é dado para o indivíduo. Por isso que é muito perigoso tu usares alguns signos que tu vais encontrar em livros de magia, porque ele não foi dado para ti. Ele só é entregue após um determinado pacto, um determinado acordo entre a entidade espiritual e o invocador. O invocador pode usar de simbologia que não é signo, que é isso que é importante perceber, para fazer a invocação, para que essa entidade venha até ele e inicie ou force algum tipo de comunicação, mas a comunicação só será realmente dada, essa relação, vamos dizer, esse acordo, esse pacto só será feito quando ele te entregar o signo. E esse signo é muito particular para cada pessoa. Por isso, usar signos de outras pessoas para invocação
pode acarretar aqui algum problema grave para o teu bem-estar e mesmo para outros à sua volta. Por isso tenham muito cuidado ao usarem signos e mesmo um símbolo, se vocês não percebem se é um símbolo ou se é um signo. Então tenham bastante cuidado ao utilizar-se de signos. Depois aqui havia uma outra coisa que eu queria vos... ok, aqui, já consegui achar. Mais à frente, coisa de um ano e meio atrás, eu sempre, vejam, vocês irão perceber, assim que vocês entrarem realmente no mundo esotérico, assim que vocês conseguirem participarem da vibração energética que a vida traz, vocês irão começar a perceber muitas coisas. E uma das coisas que vocês devem perceber, que é o estado mental. E por que eu coloquei aqui o estado mental? Tem justamente a ver com a parte da psicologia. Eu não sou um expert em psicologia, mas como vocês devem saber, todos conhecem o nome de Freud e poucos, penso eu, conhecem o nome de Jung, Carl Jung, se eu não me engano. E o interessante aqui é que Freud é judeu, então toda a parte psicológica desenvolvida por Freud, ele, para além de ser judeu, ele também é iniciado. Então toda essa investigação psicológica que Freud faz é envolto à sua cultura, ao seu conhecimento judaico. Já Carl Jung, ele não é judeu, mas também é iniciado, e toda a sua, vamos assim dizer, o seu envolvimento, a sua vibração, já não é tão voltada para o judaísmo. Então vocês vão ver que Freud se preocupa muito, ou dá muita atenção à parte da sexualidade. Já pode-se dizer que para Freud tudo é sexualidade. Nós estamos num universo assexualizado, um universo sexual, onde não se distingue, não há importância de distinguir o sexo, não é importante, mas existe o sexo e nós devemos trabalhar e focar na questão do desejo para ambos os sexos. Seria assexual, mas sexualizado consoante o seu desejo, o seu estado mental. Já na questão de Jung, ele foca muito mais já no ser, já numa vibração já menos carnal, mais espiritual, e o seu trabalho é bastante já sendo conduzido por entidades espirituais numa outra vibração. Então é bastante interessante, por isso o estado mental é que faz a tua conexão de fato com o mundo espiritual, e esse estado mental não é só uma questão de desejar, uma questão de querer, mas sim de fato aquilo que vais guardando dentro do teu ser e vais conservando dentro do teu ser. Basicamente é isso. Pronto, continuando. Sendo assim, e procurando especular um pouco sobre as nossas alfaias, podemos perguntar por que são esses instrumentos simbólicos. Com base nessa mesma pergunta, encontramos dois tipos de maçonaria, uma especulativa e outra operativa. Focando na maçonaria operativa, fica clara a razão das nossas alfaias, mas sendo racional e procurando uma lógica para que tais obreiros perderiam tempo em atribuir outros significados a instrumentos do seu dia a dia. Como obreiros, por que estariam eles tão interessados na moral e retidão? Por que estariam interessados no nivelamento da sociedade? Em bases igualitárias e justas? Por que estariam eles ocupados com ideias religiosas quando já há muito tinham arquitetado, planeado e desbastado pedras de forma a se sobreporem umas às outras de forma justa e perfeita, e ainda mais a imprimir símbolos nessas mesmas pedras? Comparando a nossa sociedade atual com as sociedades anteriores, arriscaria dizer que a distância de um pedreiro hoje ser chamado de lunático
tendo ele essas mesmas preocupações, seria quase a mesma na antiguidade. Aqui há uma outra coisa muito importante, muitíssimo importante. Eu confesso que eu penso que ao desenhar essas pranchas, as últimas pranchas que eu desenhei, que eu dediquei-me a desenhar dentro da maçonaria, eu confesso que aqui já era bem clara o distanciamento entre o trabalho que eu estava a realizar, entre aquilo que eu via e entre aquilo que eu pretendia. E por sorte, eu, há 2 anos antes, ainda como aprendiz, 2 anos antes, não, desculpa, não, mais 5 anos antes, ainda como aprendiz, eu tive uma conversa com o irmão, e depois dessa conversa, um ano e meio depois ou 2, eu resolvi tomar uma medida de proteção. Mas o que eu quero vos transmitir aqui é, às vezes nós pensamos que ter conhecimento nos torna-nos diferenciados para outras pessoas. Mas, como toda fábula, e como eu já mencionei antes, a luz também cega-te. E tu passas a ser ignorante por adquirir conhecimento. E o maçom, muitos dos maçons gostam e vivem apenas a fábula da maçonaria e acreditam que, de facto, a maçonaria é feita, ou ela é projetada, ou ela foi arquitetada por obreiros que construíam catedrais. Se tu pensas assim, está completamente na fábula e ainda está completamente na escuridão, bem como aqueles que outros maçons que ao chegarem ao grau de mestre vão levando a fábula de Irã Abif para o resto das suas vidas. Posso te dizer que se como mestre não conseguiu compreender a fábula e focas apenas na fábula, deverias de voltar ao grau de companheiro e permanecer lá até encontrar o seu lugar como aprendiz. Pronto, era isso que gostava aqui de deixar esses pontos e continuemos. O facto dos obreiros da antiguidade poderem circular livremente e a profissão ser uma profissão que exigia conhecimento sobre geometria, arte, gramática e uma boa oratória mostra que de ignorante não tinham nada. E assim, uma mão bem cheia de intenções a transmitir uma ideia. Deixa eu me perceber que eu coloquei esse último parágrafo está entre aspas. Provavelmente eu copiei isso aqui de algum lugar ou de alguém, faço menção a alguém, mas deixa eu ver se eu mencionei. Como eu já disse, essas pranchas foram desenhadas em 2020, em torno de 7 ou 5 anos atrás, e eu não... 7 não, né? Pronto, 4 ou 5 anos atrás, e eu não fiz qualquer alteração. É a primeira vez que estou a reler essas pranchas e fiz questão de assim o ser para ser correto e justo para com vós. Então, esse último parágrafo está aqui entre aspas e eu tenho que perceber o porquê, irei fazer a leitura e depois, se assim for necessário, eu irei versar sobre o mesmo. A distinção entre signos e símbolos nem sempre é fácil de estabelecer e há muitos casos limítrofos difíceis de serem classificados. Falando de maneira geral, os signos ocorrem naturalmente. Por exemplo, uma pessoa perdida numa floresta pode interpretar um filete de fumaça no horizonte como indício de fogo e de possível habitação humana. Isso claramente é um signo. Se o fogo foi aceso com a intenção de produzir uma fumaça como um signo para outra pessoa, então torna-se um símbolo. O caractere simbólico fica mais claro quando supomos que o intérprete e o produtor do fogo resolvem, por combinação prévia,
que diferentes qualidades, formas e etc. de fumaça teriam significados especiais. Com isso, ela se transforma num código que pode ser utilizado por ambas as partes. O arranjo prévio pode envolver duas pessoas ou pode estar implícito na cultura de um grande número de indivíduos. Eu, de facto, não sei se isso foi algo que eu... não, provavelmente isso aqui é um pensamento meu, mas eu devo ter colocado aqui entre aspas apenas para dar mais enfoque aqui e mostrar aqui toda essa parte da distinguir o símbolo do signo. Pronto, obrigado por assistir mais esse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. Disse Michel de Nostradamus.